Hoje eu vou fazer uma degustação do curso completo. Vou abordar um tema aqui para vocês, onde nós vamos falar dos parâmetros do hemograma. Para a gente pensar no hemograma, a gente precisa lembrar e entender sobre quem? Sobre as células sanguíneas, que é justamente sobre o que esse exame fala. Pensando nisso, a gente precisa lembrar e recordar como a gente vai colher esse sangue. Então, faremos uma coleta de um sangue venoso, através de uma punção venosa simples, e esse sangue vai ser coletado em um tubo, normalmente, de EDTA e preferencialmente também, onde nós iremos proceder para uma contagem, e aí nessa contagem nós teremos a avaliação quantitativa. E também podemos fazer uma avaliação qualitativa da morfologia dessas células. E que células são essas, Então, se a gente for observar, esse hemograma ele é dividido em partes. Por quê? Porque nós temos linhagens celulares. Então, a gente tem as células vermelhas, as células brancas, que são os leucócitos, e as plaquetas. Então, observando nessa imagem que eu vou colocar agora, a gente tem um laudo de um hemograma, onde a gente tem o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. Cada uma delas nos dá informações específicas e super valiosas sobre essas células. E essas células possuem funções diversas no nosso organismo. E que células são essas? Como eu já falei, nós temos as linhagens, as células vermelhas, que são os eritrócitos, ou hemácias, que são nomenclaturas que nós temos para estas células. E a gente tem, em seguida, o leucograma, onde eu tenho todos os nossos leucócitos. E aí a gente tem todas as linhagens. A gente vai ter nossos linfócitos, neutrófilos, monócitos, basófilos e eosinófilos. Cada um desses leucócitos tem uma função específica e essas funções vão estar diretamente relacionadas com os processos fisiológicos ou patológicos que o nosso paciente vai estar passando. Por isso, é importante saber o que cada um desses leucócitos fazem. E em seguida, se vocês observarem, a gente vai ter quem? O plaquetograma, onde a gente vai ter uma avaliação quantitativa das plaquetas, a gente vai ter uma contagem e também podemos ter alguns parâmetros avaliando a morfologia das plaquetas, que hoje em dia a gente já sabe que existe uma relação aí de várias doenças crônicas com a alteração dessa morfologia dessas plaquetas, tá? Então, vamos lá agora tentar entender um por um. Agora eu vou mostrar uma imagem do eritrograma específico. Então, bora lá. Vocês podem ver que aqui a gente tem vários parâmetros, certo? Cada um desses parâmetros representa uma morfologia, uma funcionalidade, representa algo específico desse eritrócito. Mas a gente sabe o que é o eritrócito? Qual é a função dele? O eritrócito é o nosso glóbulo vermelho que vai fazer o transporte de oxigênio, de nutrientes e até de medicamentos pela circulação sanguínea. Essa célula vai percorrer todo o meu organismo, passando em coração, pulmão e desempenhando essa função super importante que está relacionada com o transporte de oxigênio, oxigenação de todo o meu organismo. Com isso, eu entendo que um paciente que tenha alguma alteração nessa célula, alguma diminuição nesse constituinte, vai o quê? Vai ter dificuldade respiratória. Sim, pacientes que têm anemia, e aí é um ponto importante do eritrograma, tá? Porque é ele que vai me responder se meu paciente tem anemia ou não. Esse paciente vai ter uma diminuição na hemoglobina. E quem é a hemoglobina? É esse segundo parâmetro que nós estamos vendo aí. Primeiro eu tenho o quê? Uma contagem de eritrócitos, tá? Então eu tenho um número e eu tenho intervalos e valores de referências que são diferentes entre sexo e idade. Ou seja, para homens a gente tem intervalo de referência, para mulheres a gente tem outro intervalo de referência. Por quê? Porque existem fatores
fatores nutricionais, fatores hormonais que determinam a produção dos eritrócitos. Mas isso a gente vai ver numa aula mais à frente, tá? Continuando, eu tenho a contagem de eritrócitos seguida de quem? De uma concentração de hemoglobina. E aí é a grande jogada do eritrograma. Sabe por quê? Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, quem determina se o paciente tem anemia ou não é a hemoglobina. Então, a gente sempre olha para a concentração de hemoglobina. E quem é a hemoglobina? A hemoglobina é a proteína constituinte do eritrócito. Ou seja, 90 a 95% desse eritrócito é constituído de hemoglobina. E aí, quando eu tenho uma diminuição na concentração dessa hemoglobina, eu altero, sabe quem? A morfologia desse eritrócito. Com isso, eu venho e observo parâmetros hematológicos, os índices hemantimétricos que estão aí nesse hemograma, né? Então, se eu tenho uma diminuição da concentração de hemoglobina, dependendo de qual a causa, eu posso, então, ter um VCM aumentado ou diminuído. Então, quando a gente pensa num paciente com uma anemia ferropriva, a gente já pensa num paciente que tem um VCM diminuído, que tem uma microcitose. Ou seja, o VCM, que é o volume corpuscular médio da hemoglobina, ele vai me falar sobre o tamanho médio. Então, eu tenho ali um parâmetro que avalia uma quantidade de hemácias e faz o quê? Uma média dos tamanhos. Então, se a média do tamanho estiver diminuída, a gente tem um intervalo de referência que vai nos guiar. E se ela estiver diminuída, o que acontece? Eu tenho uma microcitose. Mas e se eu tiver aumentada? Então, eu tenho uma macrocitose. Isso é uma classificação para as anemias. Porque quando a gente pensa em anemias, a gente tem que saber que eu tenho uma diminuição da hemoglobina e eu tenho que caracterizar ela. Além disso, eu tenho outro parâmetro que é o CHCM, que é a concentração média de hemoglobinas, e o HCM, que é a concentração da hemoglobina. Esse CHCM e esse HCM, eles podem também estar diminuídos ou eles podem estar alterados nesse exame.